Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco dos desejos, né? Então, o que que os desejos, né? Essa energia promove na gente, se vem do instinto ou se vem da alma, né? Então, os nossos desejos muitas vezes estão todos misturados dentro de uma fornalha, né? E a gente não sabe bem o que que é do nosso instinto, o que que é da nossa alma, por onde a gente segue. E normalmente a gente busca sempre resolver, né, os nossos desejos mais primitivos, digamos assim, né, mais básicos, sempre em detrimento da alma. Então esse mundo, né, esse velho mundo, vamos chamar assim, sempre correu atrás da sobrevivência, sempre buscou sobreviver, sobreviver, sobreviver. Então a corrida frenética das pessoas sempre esteve voltada para atender às suas necessidades imediatas, né? Não que a gente não tenha, a gente sabe que tem, né? Então a base da pirâmide, aquelas necessidades de Maslow, né? Então as principais que são da sobrevivência, elas sempre foram as que têm a maior quantidade de pessoas, né? E também a maior quantidade de desejos. O problema é que essas necessidades, né, básicas, começaram a se ampliar e se tornaram as necessidades reais, né, e as únicas. Então, os desejos geram necessidades que geram consumo, que geram dependência, que geram e toda essa energia que vai aumentando, né, as nossas necessidades, entre aspas, né, porque muitas são supérfluas, mas que a gente não percebe porque elas estão nessa energia do desejo instintivo. Então a pessoa fala, eu quero resolver isso, não, é agora, tem que ser já, imediatamente. Então, de onde vem esse desejo? Quando esse desejo gera ansiedade, medo, algo que seja imediatismo, né? Algo muito forte, muito uma energia muito densa, muito contrária à nossa própria energia interna, normalmente vem do instinto, né? Então vem do nível mais baixo, mais básico, digamos assim, de nós mesmos e não da alma, né? Então o que é o desejo da alma, né? Então o desejo da alma, a primeira coisa é o desejo de liberdade de escolha, de liberdade de ser, de liberdade de fazer e ser de uma maneira mais leve. Então a energia da alma, ela normalmente flui. Ela normalmente vem algo que você quer fazer porque você se sente bem fazendo. E não porque você quer imediatamente uma recompensa daquilo. Então a alma não trabalha pelo, pelo resultado, ela trabalha pelo desejo de servir, ela trabalha pelo desejo de agregar ao mundo, de transformar, de mudar, de modificar, de levar algo novo, mesmo que não seja novo, mas a alma tem essa graça, né? Então é isso que move um desejo mais profundo. Um desejo que quando você chega lá, né, em determinado ponto da sua linha do tempo, vamos chamar assim, você é chamado, né, e fala, olha, você fez tantas coisas, isso, aquilo, aquele outro, você observa a sua vida e você vai perceber. Se em cada uma das suas atividades você simplesmente esteve buscando servir ao seu próprio interesse, né, às suas próprias necessidades, ou se você agregou a todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida. Então esse é o ponto-chave de onde a gente começa a se encontrar com a alma, né? Então, ou seja, o nosso despertar, ele começa lá atrás, né? Então, desde que a gente chegou, a gente está no processo de despertar. Então, o que vai aproximando a gente de despertar, de se encontrar com a nossa alma, com a nossa consciência, é justamente como a gente faz essa caminhada. Então, como é que eu fiz, né? Como é que eu fui, como é que eu trabalhei nessas empresas, como é que eu trabalhei em atividades voluntárias, se eu fui voluntária, como é que eu fiz toda essa trajetória, né? Em atividades do dia a dia, nos relacionamentos humanos, na relação formal, na relação informal, como que eu fui fazendo essa caminhada? Como é que eu fiz isso? Então, isso vai determinar o nível, né, como você trabalhou os seus próprios desejos. E aí entra um ponto fundamental da nossa lei evolutiva, que é
a renúncia. Né? Então, muitas vezes, o que você fez ali? Você renunciou a alguma coisa em prol de algo maior? Ou você falou assim, não, eu não abro mão, não abro mão de nada. Né? Então, a grande maioria das pessoas fica agarrada às coisas, não abre mão de nada e quer galgar outros níveis. Né? Então, aí não funciona. Por quê? Porque a energia começa a ficar no nível mais baixo, nos nossos chakras inferiores. Os nossos chakras inferiores eles estão totalmente voltados para a sobrevivência. E aí começa a luta, o conflito, e aí as pessoas querem porque querem atender novamente às suas metas pessoais. Então, nessa nova Terra, a proposta, que já na verdade nem é proposta, gente, já é o projeto original, né? A proposta já foi, né? Estamos já no momento onde é o projeto acontecendo. O projeto original visa que os seres se reencontrem com eles mesmos para que essa alma floresça e essa alma conduza cada ser. Então, o ser vai realizar projetos que estão em alinhamento com a sua alma. Então, o desejo da alma é muito maior e muito mais profundo e muito mais criativo do que o desejo instintivo, que é meramente do atendimento imediato das coisas. Né? Eu quero agora, vamos almoçar. Pronto, sai todo mundo correndo para almoçar. Chega no restaurante, come, não sabe nem o que comer. Volta para casa, está satisfeito. Quem que está satisfeito? O ego. Né? Então o ego simplesmente fez um movimento lá e falou, né? E pronto. Nem sabe, nem participou daquilo, né? Nem sentiu que alimentos estavam ali, nem agradeceu pelos alimentos. Então, esse movimento de desejos, ele precisa ser muito bem trabalhado numa evolução, num processo evolutivo. Por quê? Porque a gente vai se deparar. A gente vai ser confrontado e falar, opa, não que a gente não pode fazer atender aos nossos desejos, né? E muitas vezes eles acontecem, né? Quando você tem realmente um desejo, que muitas vezes ele se mescla. O desejo ele pode se mesclar, ele é um desejo de você se alimentar ou um desejo do seu corpo, mas ele vem da sua alma. Então é muito diferente. Né? Então você encontra, né? Um exemplo, por exemplo, eu encontrei uma bandeja lá, né? No lugar que eu fui, e acontece muito isso comigo, né? Eu viajo nesses encontros, uma bandeja com uns petit-fours totalmente diferentes, era algo muito, né? E a pessoa estava fazendo aquilo artesanalmente, estava oferecendo uma degustação e tal. E aquilo aconteceu e era tudo muito bonito, né? Tanto que eu falei, gente, acho que eu nem vou comer isso, que parece um objeto assim tão lindo, tão bem feito, um negócio que você nem queria comer aquilo de tão bonito que era. Então, essas coisas acontecem porque elas estão mesclando o que? O desejo. O desejo, né, de você ingerir algo, né, mas somado à harmonia, o desejo da alma, de que não seja uma coisa, né, ali, qualquer coisa. Mas quando isso se mescla, isso se dá. Então, muitas vezes você não precisa adquirir, né, não precisa comprar, nada disso. Simplesmente acontece alguma situação onde você participa daquilo. Você é convidado a participar. Então, esse movimento evolutivo, a gente tem que estar muito atento, porque as energias elas são muito suaves. Né? Então, a vibração de um ser que está num processo evolutivo, ele já está muito mais no desejo da alma do que no desejo do instinto, meramente de resolver as suas coisas a qualquer custo. E quando isso acontece, gente, porque aí a gente vai o tempo todo mesclar, vão aparecer pessoas que estão nos dois lados, né? As duas situações. Mas quem está num desejo da alma, em algo mais profundo, pode colaborar com alguém que está mais embrutecido, só, né? Que só quer atender suas necessidades. Por quê? Porque esse ser tem mais consciência da energia do outro. E pode colaborar se isso for possível, né? Porque ninguém vai obrigar ninguém a nada. Mas às vezes essas situações acontecem para que ocorra essa colaboração e ambos possam aprender com esse movimento, o movimento dos desejos.
Então, quando um desejo é muito, muito instintivo, leva o ser humano ao embrutecimento e ao conflito, porque ele vai querer aquilo de qualquer maneira, né? Ele vai querer aquilo à força. Ele quer porque quer e acabou. Então, isso é algo que está na questão psicológica, né? Totalmente numa energia contrária, né? Desfuncional em relação à lei evolutiva. Então, é uma energia que a gente tem que trabalhar e harmonizar. Porque a gente, numa lei evolutiva, o ritmo é outro, né? Então, essas energias, elas pedem a transmutação. Por quê? Porque a harmonia é uma lei cósmica. Então, você não pode, é como se dissesse, né? O cosmos está aqui, né? Então, a gente vai entrar no cosmos, deixe, né, uma plaquinha dizendo, relaxe, deixe a bagagem, né, instintiva do lado de fora, né? Mais ou menos assim. Só que isso não existe, né? Existe só dentro de nós. Então, quando a gente percebe que a gente está entrando numa energia que não corresponde à nossa frequência interna, porque a nossa alma já vai reclamar. Ela vai falar assim, o que é isso? Você não aprendeu ainda, né? Então, quando isso acontece, a gente tem que trabalhar isso, tem que estar na vibração correta, alinhar as energias, se organizar, colocar esse ego de lado, esse instinto de lado e permitir que essa energia da harmonia trabalhe nos nossos corpos. Então, nas práticas, né, de yoga, e aí fiz muitas práticas também com mestres, né, com yogis, eles têm um autodomínio da alimentação impressionante. Então, o que eles sugerem como a gente pratica, né? No momento que você tem a necessidade, você precisa se alimentar, você não sai desesperado, né? Então, eles ensinam a gente a respirar, parar, sentir, né? Sentir que o seu corpo, você está sentindo que o seu corpo precisa se alimentar. Obviamente que você não vai deixar ele sem alimento, mas você precisa desenvolver esse espaço, esse autodomínio. A gente vê pessoas, né, que muitas vezes você entra num restaurante, por exemplo, um restaurante quilo, essas coisas, né, que tem um buffet, enfim, e a pessoa passa na sua frente, ela já pega a comida, já põe no prato, ela nem vê ninguém, ela não está vendo nada, ela só precisa comer e mais nada. Então esse movimento, quando a gente entra num processo evolutivo, nós temos que ter reverência ao alimento, né, aprendermos a comer conscientemente. Então, comer conscientemente, né, os yogis, porque os yogas eles aprendem a ter esse domínio, porque eles são capazes de viver em lugares que, se não tiver alimento, eles sobrevivem com água, com ar, né, com vento, com sol. Então, eles trabalham os elementos da natureza, né, muito forte. Por quê? Porque eles energeticamente são poderosíssimos, né? A energia deles é muito unida, é muito integrada, né? Então eles conhecem e têm domínio dessa energia. Então, o alimento, a instrução deles é normalmente você aguarda, você espera, você percebe, e aí você vai, aí você atua. E aí você começa a perceber também os alimentos, o alimento que você consome, se aumenta a sua energia, se diminui a sua energia, o que acontece, o que não acontece. E você vai trabalhando esses movimentos para aprender a se relacionar com os alimentos, né? Então, isso tudo faz parte dos desejos. Porque quantas pessoas saem correndo, né? E querem. Hoje é dia de feijoada, né? Aí vai lá para a feijoada, se mata na feijoada, depois volta e dorme, né? Então aí a lei evolutiva vai nos levar a tomarmos consciência de como é que funciona esse mecanismo. Por quê? Porque se o planeta está entrando numa frequência mais elevada, numa alta frequência, como é que nós vamos fazer? Né? Porque numa alta frequência, não que você não possa comer sua feijoada, mas o que significa comer aqueles elementos do corpo, né? O que aquela carne suína contém e o quanto ela vai impactar as suas células e o seu sangue num processo evolutivo, né? Então, o quanto você vai conseguir se manter elevado, se manter saudável, né? Como é que você vai conseguir se harmonizar seus corpos, né? Então, você vai meditar depois da feijoada,
Então isso tudo começa a ser questionado, porque o corpo vai passar por todos esses processos para poder se elevar, para poder que as frequências mais altas, possam fazer o seu trabalho interno e reconectar-se com a alma. Por isso que os desejos, eles vão passar a ser os desejos da alma, vamos dizer assim, né? Não que a gente não tenha os desejos do corpo, a gente tem, mas a alma vai priorizar e ela vai ajudar a unir essas coisas, unir essas energias, para que a gente possa comer de uma forma mais organizada, mais consciente, escolhendo de uma forma mais consciente. Então, os desejos, os instintos vão se acalmando e eles vão, ao longo do caminho, desaparecendo. E por isso que os conflitos entre as pessoas vão se dissolvendo. Porque a alimentação, ela gera conflito. O que a pessoa come, ela reverbera, ela emana. Então ela pode começar a agredir outra pessoa porque ela comeu um determinado animal que estava totalmente embrutecido. Né? Então essa relação com os animais, porque o animal tem um instinto, né? E nós carregamos o DNA. O DNA vai sendo recodificado, transformado a partir das frequências mais altas. Então tudo isso vai impactando na nossa energia e consequentemente nos nossos desejos e como a gente se move no mundo. E o que a gente está buscando com isso. Então a alma passa a ser a prioridade, a consciência é que vai mover o ser. E aí o corpo vai, aos poucos, não que a pessoa vai retirar tudo que ela está acostumada, isso não, né? Porque tem coisas que ela precisa ainda. Isso faz parte, né? Não é isso também é uma questão, existem muitas coisas que são extremas, né? Não, agora não pode isso, não pode aquilo, não é isso. Mas aí percebendo aquilo que já não faz mais sentido e ir também modificando. Por quê? Porque energeticamente você começa, a alma começa a te solicitar contemplar, caminhar, ver as coisas de outra maneira, estar mais tranquilo. Então, se você não faz esse ajuste interno, todo o seu processo vai por água abaixo, né? A gente fala. Por quê? Porque você começa a permitir que os instintos tomem, né, o ego tome o lugar da alma. E é assim que a humanidade passou vivendo aí todos esses anos, né? Esquecida que existia alma e começou a resolver só seus problemas pessoais. Então vamos trabalhar as energias, né? As energias dos instintos e as energias da alma e a gente começar a perceber a diferença das duas. Gratidão.